Irmãos, boa noite, graças e paz. Estamos aqui, né? Como Itiel falou pela manhã, agora sem máscaras, pelo menos uma parte dos irmãos, dá para ver quem vai bocejar, quem vai ficar cansado, né? Mas, amados, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Filipenses. A partir de hoje eu quero começar a expor essa carta aqui, quando tivermos a oportunidade de ministrarmos à igreja do Senhor. Vamos começar hoje, capítulo 1, os versículos 1 ao 11. Filipenses capítulo 1, versículos do 1 ao 11. Vamos ler, queridos? Filipenses capítulo 1, está na projeção aí, para você que está em casa também, acompanhar. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Oremos. Carta maravilhosa, Senhor, nós temos em nossas mãos, fruto da atuação do Espírito Santo, inspirando o apóstolo Paulo e soberanamente preservando esse escrito, para que hoje a tua igreja pudesse desfrutar dessa revelação. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender. Abre os nossos ouvidos, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei e possamos olhar para Cristo, que fiquemos deslumbrados, ó Pai, com a mensagem da cruz, com o Santo Evangelho. E que essa palavra, o Senhor, desde a eternidade, já tinha agendado, Senhor, essa exposição. E os teus propósitos eternos possam se cumprir, Senhor, na vida dos meus irmãos, na vida da tua igreja, na minha vida. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, através de Cristo. Amém. Amém. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quantos amigos você tem? Presumo que os mais jovens, os adolescentes, devem ter uns 2.000. Instagram, Facebook, esses negócios todos. Se a gente for somando, né? Fale sério, quantos amigos você tem? Quantos? Quantos amigos você tem? Sabe que esse é um tempo meio estranho para ter amigos, né? Por exemplo, eu comecei falando um pouquinho sobre essa questão de Instagram e rede social, mas acontece um fenômeno incrível, que você tem um amigo, suposto amigo, não sei se você já se passou por esse constrangimento, né? Você conhece amigo, está conectado lá no online com essa pessoa, mas se você vê ela, passar por ela, aí parece que não é mais aquela amizade, né? Que a gente desenvolveu virtualmente. Será que isso é ter amigo de verdade? A gente está vivendo esse tempo de conectividade. Conectividade não significa amizade, não significa comunhão. Fulano é meu amigo na internet, mas na vida real
ele não é tão amigo assim. Veja que a gente enfrenta esse problema também, essas barreiras, quando a gente trata no desenvolvimento das nossas amizades aqui na própria igreja, dentro do povo de Deus, para que a gente possa desenvolver amizades que sejam reais, profundas e duradouras, não é algo tão fácil assim. No livro que eu li há um tempo, escrito por 3 autores, eu não vou dizer para não enfadar os irmãos, Criados pela Palavra é o nome do livro. Os autores eles apontam 2 tendências nocivas na comunhão entre cristãos. A primeira delas é a dependência. O que é dependência? É aquele irmão que parece que a fé dele é totalmente dependente de outro. Ele sempre depende do pastor, ele sempre depende daquele que o discipulou, ele não consegue caminhar com as próprias pernas, ele está sempre, sabe, aquela dependência que pode ser algo até idólatra. Um líder, um amigo, às vezes entre namorados que namoram na igreja e parece que a sua fé gira em torno da outra pessoa. Isso é um estado de dependência. Outro ponto aqui é a questão da independência. Alguns que tentam viver assim, como se não dependesse de ninguém. Não depende dos pastores, não depende do discipulador, não depende da igreja. Então, ele se recusa a ser apoiado e aí não cresce, não amadurece, não consegue servir. Então, são 2 extremos, né? Aquele que é totalmente dependente e aquele que é independente. Daí os autores eles dizem que o ideal é a gente ser, na nossa amizade, a gente tem essa relação de interdependência, e essa interdependência ela vem do Evangelho. O que é isso? É a consciência de que nós fomos chamados para fazermos parte de um corpo por causa do que Deus fez por nós em Cristo. E aí, ele nos traz para dentro de relacionamentos, é dentro desses relacionamentos onde a gente vai ter o quê? Vamos poder desenvolver amizades reais, profundas e duradouras. Relacionamentos significativos. Eu creio que a gente pode aprender muito sobre isso nessa carta que nós lemos agora, essa carta que Paulo escreve aos Filipenses. E por quê? Essa é a famosa carta da alegria. Paulo, diversas vezes, vai falar sobre a alegria. O presbítero Itiel falou um pouquinho dessa oração de Filipenses há alguns dias atrás. Então, essa é a carta da alegria. O apóstolo Paulo está ensinando a gente como nós podemos aprender a viver contentes. Ele já passou por essa escola e agora ele quer nos ensinar isso, essa lição. É a famosa carta da alegria. Mas, em termos de gênero, é importante a gente observar que alguns estudiosos identificam essa carta como a carta de amizade. Era comum, na época, no primeiro século, esse tipo de correspondência circular. Era uma carta um tanto quanto mais simples, não de um teor teológico tão aprofundado, mas a gente vai ver também que Filipenses trata de assuntos maravilhosos, por exemplo, no capítulo 2, quando falar sobre o servo, né? A humilhação do Redentor é algo extraordinário. Mas, ora, não é a mesma coisa das cartas de amizade daquela época. Essa é uma amizade ágape, que nasce, cresce e se mantém firme por meio do Evangelho. É uma carta escrita para amigos mais chegados que irmãos, de quem já esteve perto e tem muita coisa para recordar da época, mas agora se encontra longe e por isso está cheio de saudade. E tudo isso firmado em laços de eterna comunhão, profundos laços de amizade. A gente pode dizer que é uma marca indelével, permanente, daqueles que foram chamados por Cristo para uma nova vida. Essa é uma marca. Então, a gente vê 3 características aqui, e eu vou falar um pouco sobre isso com vocês, dessa amizade. Ela é uma afeição que flui da graça de Deus. Ela provoca uma cooperação em torno do quê? Em torno do Evangelho, em prol do Evangelho, e ela desperta uma preocupação muito legítima com o outro, com a outra parte. Não há verdadeira amizade sem esses pontos. Perceba, a graça de Deus faz com que cooperemos uns com os outros e nos preocupemos mutuamente. Essa é a verdadeira amizade. Perceba, ela flui da graça e ela faz com que ela é executada, ela é demonstrada através da cooperação, ela é demonstrada também através da preocupação que eu tenho com o outro, e a gente vai ver isso aqui
nesse texto. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que essa afeição, né? Esse afeto, esse carinho que flui da graça de Deus. No versículo 6, Paulo começa dizendo assim, um dos versículos mais famosos da Bíblia: aquele que começou a boa obra, bênção, aquele que começou a boa obra. Ou seja, ele já vem nos dizer que essa obra já começou lá no coração dos filipenses. Filipos era uma colônia romana que herdou o seu nome de Filipe, né, que era pai de Alexandre o Grande. Era um local assim onde os cidadãos eles desfrutavam de um certo privilégio com a cidadania romana. Era um lugar onde tinha muitos aposentados, soldados aposentados. Então, não havia também muitas colônias romanas. Isso implicava dizer que aqueles cidadãos se tornavam ainda mais prominentes, ainda mais importantes naquele lugar. Mas sabe que essa cidade, primeiramente, ela não era uma cidade tão importante para o apóstolo Paulo. Por quê? Porque quando ele sai para a segunda viagem missionária, lá em Atos capítulo 16, você pode ler depois, não estava no itinerário dele. Ele vai com Silas, sai para a missão, e ele deseja ir para a Ásia. Mas Deus, ele muda os planos, né? E é como se ele tivesse mudado a rota do GPS de Paulo e Silas. E eles tinham planejado ir para a Ásia, mas aí tem aquela visão, né, do varão macedônio que diz, né, olha, passa a Macedônia, vem nos ajudar. Então Paulo obedece porque é um mandato do Senhor. Quando eles chegam em Filipos, ali não tem sinagoga. Talvez vocês se lembrem que a prática de expansão do evangelho de Paulo era justamente essa. Chegava numa cidade, ele procurava logo a sinagoga. E no sábado já começava ali a pregar o evangelho, a anunciar as boas novas. Só que Filipos não tinha sinagoga, por quê? Porque o número de judeus era muito pequeno ali, tão pequeno que não era suficiente ali para compor uma sinagoga. Então ele vai para onde? Para um rio. Quando ele está na margem desse rio, é um lugar de oração, e ali se converte uma mulher chamada Lídia. Ela é vendedora de púrpura, de Tiatira, comerciante, uma pessoa importante para aquele lugar. O que é que acontece? Depois disso é a vez de uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação. Ela é liberta desse espírito maligno, só que isso acarreta um problemão para Paulo e Silas. Por quê? Porque aquele pessoal que era dono dessa escrava, eles começam a ter prejuízo. Então eles vão denunciar a Paulo e Silas, eles tomam uma surra, agora ficam presos, e eles começam a cantar lá, e dá um terremoto, e as cadeias se abrem. Tem lá um carcereiro que fica maluco, e ele quer se suicidar. Aí Paulo diz, calma, está todo mundo aqui, calma. Né? Essa é uma aplicação para esse tempo da gente, né? Onde tantas pessoas têm esse desejo de tirar a sua própria vida, e só Cristo pode trazer essa liberdade, né? Essa salvação, essa libertação. E aí acontece que aquele homem, esse carcereiro, ele se converte, toda a sua casa é batizada. Depois Paulo e Silas vão embora, mas a pedra principal da igreja já está lançada ali. Isso por volta do ano 51 depois de Cristo. 10 anos depois de uma década, Paulo agora se encontra encarcerado. Essa é uma das pessoas da prisão, e muito provavelmente em Roma. E aí ele escreve para essa igreja. É certo que ele já tinha ido algumas outras vezes lá em Filipos. E aí a gente começa a ver essa saudação do apóstolo Paulo. É o que domina aqui essa primeira parte dessa carta aos Filipenses, como é comum nas cartas. Ele começa a dizer, ele começa a mostrar que aquela é uma igreja de santos, uma igreja de escravos. Ele vai dizer, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. É diferente aqui, a forma de introdução do apóstolo Paulo difere um pouco das outras cartas, porque ele se chama a si mesmo de servo. Em outras cartas ele vai chamar de quê? De apóstolo. Isso tem uma razão. Filipos não tinha um problema com a questão da liderança paulina. Por isso, entre amigos, a gente não precisa ter muita apresentação. Eu sou um servo de vocês, eu e Timóteo, meu cooperador.
meu cooperador. Para quem? Para os santos, para essa igreja que foi santificada em Cristo Jesus, e ele vai começar a falar aqui dos líderes dessa igreja e dos liderados. Ele se apresenta como escravo. Eu sou servo de vocês. Mas essa igreja aí, essa igreja reunida em Filipos, ela tem uma liderança. Por isso ele vai falar de bispos e ele vai falar de diáconos. Os bispos eram os supervisores, os pastores, não é? E que cuidavam da pregação, da disciplina eclesiástica. E os diáconos, por sua vez, eles cuidavam de outras questões, como, por exemplo, o cuidado com os pobres. Então, biblicamente falando, está aqui esses dois ofícios eclesiásticos. Então, é uma igreja que tem uma liderança local. Não é uma igreja que está sem uma liderança ali estabelecida. Paulo, ele mostra muita gratidão nessa carta. Por exemplo, nos versos 3 e 4, ele começa a falar: eu dou graças ao meu Deus por tudo que eu recordo de vós, fazendo sempre com alegria. Lembra que eu falei para vocês da alegria? A gente vai passar por essa palavra, por esse termo, muitas e muitas vezes aqui na carta aos Filipenses. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Ele vai falar da saudade também que sente daquele povo. No verso 8, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Quem é que não sente saudade de um verdadeiro amigo? Quem é que não sente saudade? Analice veio ao Brasil certamente para matar saudade, não é? Quem não sente saudade dos irmãos, daqueles que estavam perto, mas agora estão longe da gente? Paulo ansiava estar perto desse povo, ver a igreja, se confraternizar com eles. E essa questão de todo esse afeto, ele localiza isso nos intestinos. Eu me lembro do Itiel falando sobre esse texto, né? As entranhas, aquele frio na barriga de quem gosta muito da outra pessoa e quando a vê. É uma questão, né, de... Paulo está falando aqui da igreja. Faz tempo que você sente isso. Ao chegar na igreja e você se depara com irmãos, com a família de Deus, e você está longe e tem a oportunidade de rever seus queridos irmãos, então o seu corpo te denuncia a saudade que você tem. Veja, Paulo está encarcerado, mas ele traz à sua memória aquilo que lhe dá profunda alegria. É saber que o evangelho está livre, é saber que ele tem uma família com quem pode contar. Ele está sentindo esse amor e esse apego, e isso ocupava a sua mente nos tempos de prisão. Na verdade, ocupava todo o seu ministério. E ele jura isso para provar que é verdade, que ele sente muitas saudades. Me diga uma coisa, Paulo precisa jurar? Olha o que diz o verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós. Eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. O fato do próprio apóstolo Paulo estar encarcerado já era uma prova evidente do amor que ele tinha pelos irmãos. E não era necessário. Eles poderiam pensar das lembranças, como o apóstolo Paulo, das boas lembranças e das lembranças que não eram tão boas assim, como, por exemplo, quando ele e Silas foram açoitados. Como ele nos ama, como eles demonstram esse amor, esse cuidado. Foi a graça de Deus que uniu aquela gente a Paulo, de tal forma que nem a distância, nem o tempo, nem as circunstâncias, né, adversas, a questão da prisão, pôde separá-los. Eles estavam longe, sim, mas sua amizade era sempre aquecida, não era amizade superficial, não era alguém que a gente conhece virtualmente, mas pessoalmente não tem nenhum tipo de afeição. É verdade essa afeição aqui. Por quê? Qual é a origem disso? É uma bolha onde a gente entra e no algoritmo nós somos encaminhados lá e fazemos parte desse grupo de afinidade ou aquele? Não! Isso flui da graça. É por isso que ele vai dizer graça e paz, irmãos, da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Pai.
o nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Veja, só a graça, só a paz para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. A ternura aqui, há um ponto importante aqui que une Paulo a essa igreja, a esses irmãos. Nós também somos todos participantes dessa mesma graça com Paulo. São laços muito fortes que não podem ser rompidos por qualquer coisa. Quando a gente sai da firma, ou quando a gente termina o ensino médio e sai daquela escola de tantos anos, ou mesmo quando ficamos sem parentes no mundo, sabe? O autor do livro que eu citei, os autores, eles dizem algo interessante, que eu citei agora no começo, eles dizem assim: se os relacionamentos não forem construídos em torno de algo mais profundo do que encontrar bons restaurantes, trabalhar na mesma empresa ou ter filhos que praticam as mesmas atividades, eles mudarão no momento em que o vínculo em comunhão não existe mais. Perfeito isso, né? Se essa comunhão está baseada em qualquer tipo de relacionamento pontual, superficial, quando acaba aquele compromisso, a gente se afasta, então rompem-se os laços. Eu não faço mais parte disso, desse grupo. Eles vão dizer: a comunhão só tem a força daquilo em que se baseia. Não é fantástico isso? A comunhão só tem a força daquilo em que se baseia. Portanto, qual é a base da comunhão aqui? É o Evangelho. Quer base mais profunda, base mais sólida? E nada é mais forte do que o Evangelho. O Evangelho é o alicerce mais profundo para a comunhão. Não é uma comunhão que surge da sua própria iniciativa. É aquela comunhão que surge da graça. C.S. Lewis vai dizer que como é que surge a amizade, né? E ele diz assim: quando duas pessoas olham uma para a outra assim, exclamando, dizendo assim: você também gosta disso? Você também faz isso? Você também frequenta determinados lugares? Você também? A amizade cristã, os laços que nos unem, eles são muito mais profundos, porque nos mostram que nós fomos alcançados pelo Evangelho da graça do Senhor. Isso é muita coisa, é muita coisa. Segunda coisa, a cooperação em prol do Evangelho. Essa é a forma que vai ser demonstrada esse afeto. Olha o que diz os versos 4 e 5 novamente. Diz assim: fazendo sempre... Vamos ler? Vamos ler juntos? Fazendo sempre com alegria por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Cooperar. Eu falei sobre alegrar, sobre alegria. Junto com alegria, cooperar é uma das palavras preferidas de Paulo nessa carta. No Novo Testamento, a palavra cooperação, ela é o mesmo termo para koinonia, comunhão. No primeiro século, essa palavra era usada para fins financeiros, uma sociedade. Né? Eu quero fazer uma sociedade com você, então nós fazemos parte do mesmo negócio, somos sócios, isso é que é comunhão. Se é assim, Filipos tinha uma parceria vitalícia com o apóstolo Paulo. No verso 5 ele vai dizer assim, que vocês estão juntos comigo, eu dou graças a Deus por isso, nós estamos juntos desde o primeiro dia até agora. Ou seja, era algo constante, não era só pontual, não era só nos cultos, não era só numa época, mas mesmo distante, aquela igreja estava perto do apóstolo Paulo, antes da prisão até ele se encontrar encarcerado. Ou seja, era o amigo de todas as horas. Há uma tendência muito grande nossa de demonstrar nosso afeto, a nossa amizade, enquanto nós estamos juntos. Porque a partir do momento que essa pessoa está longe, isso vai implicar em quê? Sacrifício. Aí está um negócio que a gente não gosta, a gente vai ter que se sacrificar, a gente vai ter que ir atrás, a gente vai ter que demonstrar de alguma forma. Então, se você está do meu lado, é mais fácil a gente demonstrar esse carinho. Mas se você se distancia, você me complica. Mas eis aqui algo maravilhoso que esse texto está nos ensinando.
Por quê? Mesmo distante dos olhos de Paulo, essa igreja continua perto do coração. E mesmo que Paulo tenha se distanciado dos olhos de Filipos, mas Paulo continuava no coração. Amigo é coisa para se guardar. Vocês lembram, né? No lado esquerdo do peito, bem perto do coração. Está bem perto do coração. Perguntar a você, você continua disponível para cooperar com alguém ou com alguma coisa relacionada ao Evangelho, mesmo quando o tempo passa? Aqui havia se passado o quê? 1 década. Paulo está dizendo, desde o primeiro dia até agora, vocês continuam nessa parceria comigo. Seja de maneira financeira, seja com outro tipo de cooperação, seja através de oração. Você continua disponível o tempo todo para fazer aquilo que você se prontificou a fazer na igreja no começo do ano. Vai dando abril, maio, chega outras prioridades, aí, a gente já esquece. Os líderes precisam estar toda hora. E aí? Você é daqueles com quem se pode contar para o que der e vier, ou você do nada aparece? Às vezes a gente tem esse negócio, né? A gente fica invisível. Tem gente que demonstra tanta assim empolgação, eu estou junto, vamos fazer, e quando a gente olha do lado, a pessoa simplesmente já não está mais perto. A gente não coopera por comoção, por emoção, ou por constrangimento, porque o líder fica cobrando, aquela pessoa fica cobrando, ou para dar satisfação, mas a gente faz isso de maneira tão voluntária por causa do compromisso que nós temos com Jesus Cristo, por causa do Evangelho. Se não for o Evangelho, meu amigo, a gente não faz nada, não. Se não for esse laço profundo, a gente fica estagnado, ou a gente faz com outros interesses. Veja, aquela igreja estava contribuindo com Paulo também financeiramente. A gente vai ver mais para frente, lá no capítulo 4, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ou seja, os irmãos em Filipos, eles se tornam parceiros de Paulo, lhes prestando apoio financeiro. E alguém já disse que o bolso é a última área do crente que se converte, né? Então aqui está mostrando que Filipos ele se converteu totalmente. Porque eles estão contribuindo ali com o apóstolo Paulo. Eles não se esqueceram desse compromisso. Você firmou o compromisso com alguém para ajudá-lo. Você se esqueceu, meu amigo? Você se esqueceu? Seu compromisso foi com quem? Foi com pessoas? Você foi constrangido por quem? Se não foi pela cruz, você tem toda a razão para deixar para lá. Mas se foi pelo Evangelho, vale a pena essa cooperação. Você fez uma parceria, você foi chamado para essa parceria. De modo que o prejuízo de um é prejuízo de outro, mas eu quero sempre dizer que não há prejuízo no reino de Deus. Não há. Você não é um investidor enquanto está dando lucro. Perdemos quando deixamos de cooperar com aquilo que é eterno e passamos a cooperar com aquilo que é trivial, passageiro. É a gente que perde. Filipos também demonstrava preocupação profunda e pessoal. Sabe por quê? Pelo bem-estar de Paulo. Aí tem outra coisa aqui. Por exemplo, a gente não pode correr nesse erro assim. Eu contribuo, então... Tem um lema antigo, né, das missões, que você pode contribuir, participar da missão indo, orando ou contribuindo. Mas cuidado com isso aí, né? E tem gente que diz, fiz a minha parte. E é aquela coisa impessoal, é aquela coisa assim de um compromisso só para não ser cobrado, só para não ficar com peso na consciência. Meus irmãos, Filipos demonstrava uma preocupação com o bem-estar do apóstolo Paulo, saber se ele estava bem. Como você está, meu amigo, meu querido irmão? A gente se interessa, de fato, pelas pessoas que estão caminhando com a gente na mesma fé. A gente se interessa. Se há um interesse, há um envolvimento. Você se preocupa com as crianças da igreja? Se envolva no departamento infantil. A gente demonstra esse interesse.
Temos um número de idosos, e graças a Deus tenho visto, quinta-feira tem programação, né, para os idosos, mas quanto tempo, meus irmãos, eles passaram 2 anos, né? Boa parte de vocês passaram, a irmã Zuleide passou quase isso, não foi, irmã? 2 anos sem vir à igreja. Minha irmã, a senhora recebeu, não vou constranger os irmãos, não. Vocês sabem onde eu quero chegar. Se a fé da irmã Zuleide dependesse da sua lembrança e da sua oração, a irmã Zuleide estaria bem. Eu vou passar, porque essa foi constrangedora. Carson diz assim, que o coração da verdadeira comunhão está na conformidade de autossacrifício numa missão compartilhada. Ou seja, se você tem consciência de que você faz parte, foi chamado para uma missão, e essa missão é compartilhada, você vai estar com seu coração ali, disposto a fazer um autossacrifício. Veja, não tinha ninguém constrangendo a igreja de Filipos a fazer qualquer coisa por Paulo. Acho que Paulo não mandava as cartinhas que a gente recebe tanto de auxílio e tal. Ele não precisava gastar ou perder seu tempo, porque muitas vezes vai perder tempo, né? Amolando os irmãos, dizer, meu irmão, gente do céu. Então, Paulo, não era que eles acreditavam na visão de Paulo e contribuíam. Não é que eles não queriam decepcionar Timóteo. Tudo o que eles faziam era fruto da salvação. Eles eram escravos uns dos outros por amor. Não somente cooperadores, mas escravos. É por isso que tem muito a ver com o próprio teor da epístola, o fato de Paulo já se apresentar como servo, como escravo. Por quê? Porque alguém se fez escravo, se fez servo. Cristo Jesus, por amor. É somente aqui que Paulo aplica esse único título. Sabe, tem irmãos que a gente pode contar na igreja para fazer o serviço sujo, né? Qual serviço sujo? É para limpar banheiro. Você já pensa, tem alguém que faz. É para carregar cadeiras e é para carregar caixas de som. A verdade é que se eu perguntar para vocês assim, com quem você pode cooperar se você fosse plantar uma igreja? Quem você chamaria aqui da igreja? Essa pessoa que faz o serviço sujo. E é bom ter essa pessoa por perto. Ô meu amigo, mas deixa eu te perguntar, você vai se sujar também? Você é maior do que Paulo? Você não é servo não? Você é maior do que Jesus? Você não é servo não? Veja, se você fosse plantar uma igreja, ia contar com aquela pessoa que ia fazer o serviço sujo. Paulo, ele precisava de servos junto com ele. Não que ele fosse maior, não se julga maior do que ninguém. Mas imagine só, se não fosse o trabalho de outros servos para enviar a carta de Paulo para a igreja de Filipos. A gente não ia estar aqui lendo Filipenses. Que trabalho precioso é esse? Imagino eu que os irmãos responsáveis por esse traslado nunca iam imaginar que 2000 anos depois, do outro lado do mundo, essa carta que eles carregaram estaria sendo exposta, alimentando, edificando o povo de Deus. O trabalho que você faz, a sua cooperação, meu irmão, tem valor eterno. É muito mais do que um muito obrigado. Eu vou ser tão ingrato com vocês, fazem tanto. Às vezes sem querer, mas pela própria natureza que a gente esquece muitas vezes. Mas sabe, no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Paulo não estava deprimido na cadeia, porque ele sabia que no Senhor o trabalho dele não era vão. Ele estava trabalhando na prisão. A oração é um exercício também, é um trabalho pela igreja. Está escrevendo, está trabalhando pela igreja. Está procurando saber como está a comunidade. Isso é um trabalho maravilhoso. Deixe-me partir para um último ponto. A preocupação com o crescimento espiritual do outro. Você já leu Filipenses? A gente está vendo aqui Corinto.
A igreja de Corinto é bem trabalhosa, né? Mas eles são santos, viu? Santos, santificados em Cristo Jesus. Quando a gente lê Filipenses, é uma carta mais leve, é uma carta de amizade. É uma carta de amizade. Era uma igreja quase perfeita. Mas acontece que os pecados poderiam surgir ocasionalmente. A gente precisa estar sempre em alerta, mesmo em tempos tranquilos para a igreja, sempre há algo para ser tratado e sempre precisa de vigilância, sempre é necessária oração. Tinha um pequeno problema, a gente vai chegar lá, no capítulo 4 também. Evode e Sintique, duas irmãs, estavam tendo um desentendimento lá e elas precisavam acertar essa rusga, mas não chega nem perto do que aconteceu em outras igrejas, como, por exemplo, a igreja de Filipos. E essa é uma preocupação legítima. Todo cristão que se preze, ele deve entender a sua fragilidade. O momento onde a gente está mais vulnerável à queda é quando a gente anda mais displicente ou autoconfiante. Não é? Os acidentes que aconteceram com você, muitos deles não foi porque você se garantiu? Você foi trocar uma lâmpada e disse, não preciso desligar o disjuntor não, tome no choque. Não que eu tenha achado bom, tá bom, meu irmão? Mas sabia, a gente se confia, a gente se garante. Isso é letal, fatal para o povo de Deus. A gente não pode se garantir. Eu me garanto na cruz de Cristo. Precisa estar. E por isso Paulo, muito experiente, com esse discernimento todo, ele vai alertar essa igreja, dizendo que vocês podem ir além, vocês podem crescer a um potencial. Vocês podem crescer em amor. E se tem uma coisa que a gente vai crescendo, a gente precisa sempre crescer cada vez mais, e a gente nunca vai chegar ao limite, é o quê? No amor. E por isso ele está dizendo aqui que aquela igreja precisa crescer em amor. Era uma igreja quase perfeita. No capítulo 3 ele vai dizer, todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Todos, pois que somos perfeitos. Não, ele não está advogando aqui em prol de um perfeccionismo, mas de uma condição espiritual da igreja, onde havia uma igreja madura ali naquele lugar. Quando ele escreve para os Coríntios, ele diz assim, ele fala da perfeição, dizendo assim, vocês precisam ser perfeitos. Para os Filipenses, ele diz, vocês são perfeitos. Não, no sentido de que vocês têm crescido e amadurecido. E eu falei para vocês, o amor sempre pode crescer. Essa é a mais excelente de todas as virtudes, que já está presente entre eles, de forma testada e de forma aprovada. Paulo está cheio de gratidão aqui, falando do amor dos filipenses. Vocês amam de verdade, vocês demonstraram isso e têm demonstrado há uma década que esse amor está cada vez mais crescendo no meio de vocês. Mas pode ir além. Aí tem uma exortação no versículo 9, olha o que diz. Que o vosso amor aumente o quê? Mais e mais. Qual é aqui a base? Em pleno conhecimento e toda a percepção. Todo crente nasce com um referencial para seguir como modelo. Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Esse é o modelo. E como é que pode haver esse crescimento? Como é que esse crescimento transborda? Perceba que não é uma coisa abstrata ou tanto quanto romântica, mas tem um norte. Vocês precisam crescer. Esse crescimento ele vem através do conhecimento e desse discernimento. E o que é isso? Ele pede em oração, ele está aqui, e essa dica da oração é muito importante. Ele está pedindo aqui, em prol dos filipenses, para quê? Para que eles não fiquem num lugar comum, estagnados, mas que eles avancem. E para que eles obtenham esse crescimento em amor, em pleno conhecimento. Ou seja, para que eles saibam amar mais e amar melhor. Ou seja, saber amar. Porque muitas vezes a gente não sabe amar. E a gente precisa desse conhecimento, à luz do Evangelho, da sabedoria do alto. A gente precisa aprender a amar. Não é conhecimento intelectual somente, mas é uma coisa prática. O entendimento da vida das pessoas que vem do coração, consegue perceber suas necessidades mais íntimas e sabe qual é a melhor maneira de supri-las.
a gente precisa desse discernimento. Todas as áreas. Seja no aconselhamento, a gente precisa desse discernimento. O que é que essa pessoa precisa ouvir? Em amor, Senhor, dá-me graça, dá essa graça. No trabalho social da igreja, que tem tantas necessidades e nós precisamos, é uma demonstração de amor, mas eu preciso, Senhor, do teu direcionamento. Uma vez, é marcante e é triste isso, vocês vão saber agora, um irmão, lá numa congregação que eu meio conta há alguns anos atrás, vocês sabem qual é, né? Aí teve um irmão que cometeu um pecado, e aí eu fui, a igreja toda ficou sabendo, e aí precisava de uma ação rápida, né? Para conter, para dar uma resposta à igreja, e eu na minha imaturidade toda, amando aquele irmão, Deus sabe, no meio desse problema, ele sofreu um acidente de moto, ficou todo quebrado em cima de uma cama. Aí eu fui visitar o irmão. Cheguei lá, como é que você está, meu irmão? Orei pelo irmão, aí disse, meu irmão, você está disciplinado, viu? Eu não sei como não matei aquele irmão. Aconselhamento aqui. Jay Adams do Nordeste. Sabe? Foi uma atitude em amor? Foi. Deus sabe. Mas foi a mais sábia? Não. A gente precisa aprender a amar. E Paulo está dizendo isso. Vocês podem, devem amar mais e mais, mas em conhecimento e com discernimento. A gente precisa disso. Para quê? Para aprovar as coisas excelentes, no versículo 10. Esse termo aqui é como alguém capaz de discernir entre uma cédula verdadeira e uma falsa. E quando ela encontra a verdadeira, ela pode aprovar. Essa aqui é de verdade. Então, essa é a questão do aprovar as coisas excelentes. Isso tem a ver também com a questão contextual. Por exemplo, no capítulo 3, a gente vai começar a ver a infiltração de cães, de falsos mestres ali. É necessário esse discernimento para que eles aprovem as coisas excelentes, procurando ser sinceros e inculpáveis para o dia do Senhor. A sinceridade aqui tem a ver com pureza moral. Havia alguns gente de mau caráter que quando ia vender um vaso, eles colocavam uma cera para dar aquela impressão que o vaso estava inteiro. O Tiago falou sobre isso. Mas aí, quando vinha o sol, com o passar do tempo, se mostrava ali as rachaduras, ou seja, não havia integridade ali. Não é uma cera, mas uma transformação de verdade do caráter, uma vida íntegra, sem incoerência entre o domingo e a segunda-feira. Ser irrepreensível aqui, essa questão do ser inculpável. Essa palavra literalmente significa não tropeçar. Para não tropeçar. Vocês são uma bênção. A igreja de Filipos é uma bênção. Meus irmãos, e Paulo lembrando ali do testemunho, de misericórdia, de graça, de amor, mas ele ora para que eles não caiam. E perceba como é algo trágico, como é algo difícil, né, irmãos? Quando um dos nossos acaba caindo. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Paulo está orando pela vida daqueles irmãos. Se você pensa, lembra dos irmãos, lembra de nós, lembre-se de orar, e devemos orar uns pelos outros. Senhor, livra-nos do tropeço, do falso ensinamento, da heresia, da vaidade, de outros pecados de ordem moral. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E ele vai dizer que eles precisam continuar a dar frutos. Eles já dão frutos, viu? Por quê? Porque eles já estão enxertados à videira verdadeira, cheios do fruto de justiça. Perceba essa linguagem do apóstolo Paulo aqui, pelo menos nessa tradução do superlativo. Tudo não é em pleno conhecimento, em toda percepção, para aprovar as coisas excelentes, sabe? Cheios do fruto de justiça. Vocês podem dar mais frutos. Se vocês estão em Cristo Jesus,
Se vocês têm vivido aos pés da cruz, vocês podem crescer mais, vocês podem dar mais frutos de fé, de graça, de obediência. Nesse aqui ele está destacando o quê? O amor, mas a alegria, a paz, paciência, longanimidade, bondade, domínio próprio. Tudo isso vai concorrer para quê? Para a glória de Deus. Se é em Cristo Jesus, redunda em glória para Deus. Se é fora de Cristo, isso traz glória para o homem. Se é por meio de Cristo, Deus é glorificado. Pense bem nisso. Essa igreja continue firme, os irmãos continuem firmes, isso vai dar glórias ao Senhor. Até quando, irmãos? Ele vai dizer, até o dia de Cristo. É nesse ponto aqui que Paulo está pensando, o dia final, consumação de todas as coisas, o dia de Cristo Jesus. E essa linguagem é o que a gente vê no versículo 6. Vamos ler, versículo 6. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de quê? De completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja, Paulo ele não está se confiando na sua capacidade de liderar, na sua eloquência, na sua influência ou em qualquer outra coisa. Ele não está se confiando em si mesmo. Tanto é que ele vai orar. Isso é uma demonstração. Última de que ele sabe que Filipos não pode fazer isso com suas próprias forças. Ele sabe que nada pode sustentar a igreja, nem os melhores líderes, nem os melhores departamentos, nem o melhor projeto. Só o Espírito pode sustentar a igreja. Mas aí, por isso ele diz, eu estou muito convicto, certo, de que essa obra não começou por causa de mim. Eu nem queria ir para Filipos, eu queria ir para a Ásia. Foi eu que comecei isso, não. Essa igreja, graças a Deus, foi o Senhor. Porque se foi o Senhor, há uma garantia de que essa obra será concluída. Ela será concluída. E só aqui, quantidade de ensinos aqui, de ensinamentos de Paulo. Ele vai combater aqui o arminianismo, o pelagianismo, o catolicismo, o perfeccionismo. O que é isso, pastor? Todas essas visões que tiram a centralidade de Cristo na salvação e colocam obras, coloca qualquer coisa no lugar de Cristo. Então, ele está dizendo, é Cristo. Deus, por meio do seu Filho, ele comprou esse povo. Isso era um decreto eterno, ou seja, não tem como dar errado, não é no tempo. Não é agora que Deus está olhando para o seu comportamento, para a sua vida e diz, deixa eu ir lá com a borracha, não, vou mudar isso aqui. Não, Ele decidiu te amar desde a eternidade pretérita. Ou seja, Ele pode descansar nisso. Ele pode confiar no Deus que é fiel para cumprir as suas promessas. Fiel para cumprir as suas promessas. Diz para vocês que C.S. Lewis disse que a essência da amizade é quando uma pessoa olha para outra e exclama, você também? Você também? O próprio Lewis ele vai dizer que o amor erótico pode ser retratado como duas pessoas que olham uma para a outra, mas a amizade pode ser melhor descrita como duas pessoas que estão lado a lado, mas elas estão olhando para o mesmo objeto e são impressionadas e elevadas por elas juntas. Eles não estão olhando um para o outro. Pense num negócio massa. Pense, quando eu olho para o outro, então eu fico... Quando você olha para mim, né, nos meus defeitos, tudo que aí você vai ser muito desestimulado a me amar, eu sei. Mas a gente está lado a lado, nós estamos olhando para o Cristo, e Cristo reflete a sua glória em nós, e aí está a verdadeira amizade. Eu olho para Cristo, nós estamos andando assim, lado a lado, ombro a ombro, por isso que a porta é estreita e a gente vai andando juntinho mesmo. Isso é glorioso. Que amizade maravilhosa é essa? É um fio secreto que nos une, os laços profundos do Calvário. Uma comerciante que frequentava a alta sociedade, um escravo sem passado e um carcereiro.
com a família toda. Imagina esse povo se encontrando na igreja. Quem é você? Ambientes totalmente distintos. Acho que eles nem se cruzaram, nunca tinham se visto por aí. Você também. O que houve? Fomos atraídos por Cristo Jesus. Isso não vem de nós, isso não é obra nossa, mas é obra eterna, irmãos. É obra de Deus. Qual a chance desse povo estar unido no mesmo ambiente? Qual a chance que a gente tinha de estar unido no mesmo ambiente aqui nessa noite? Se não fosse os laços do Calvário, meus irmãos. Não é? Salmo 133 nós lemos, né? Diz assim, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Essa é o ajuntamento onde há vida. Glórias para o Senhor, como é bom e agradável verem unidos os irmãos. Todos nós estamos olhando para a cruz. A comunhão só tem a força daquilo em que se baseia. Não há nada mais forte do que o Evangelho. Se a nossa base é muito forte, a nossa comunhão é eterna, indissolúvel. Indissolúvel. Aqui tem um monte de ex-escravos atraídos por Jesus, não é? Chamados pelo Senhor, são fortalecidos pelo Espírito Santo para a glória de Deus, um povo totalmente dependente de Cristo. Você, nessa noite que tem muitos amigos, mas amizades tão superficiais, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Você pode dizer, eu também, eu posso, você também. Você também pode. Por causa dessa amizade profunda, Deus reconciliando os seus através de laços de amizades que são eternos, que são profundos. Você também. Estamos em Cristo Jesus. Venha, você que tem poucas amizades, ou talvez você esteja sozinho nesse mundo. A família para você, a comunhão para você, a graça para você e a verdadeira amizade para você. Através de quem? Através do Evangelho. Quanto a nós, irmãos, continuemos a olhar para o Senhor e vamos continuar juntos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar?